Olá, e hoje uma notícia extra para estarmos informados do que vem acontecendo no mundo. Se você deseja uma programação abençoada, então fica conosco, aqui sempre bênçãos para vocês. Programação de segunda a sábado às 16 horas. A notícia extra nos informa: cientistas chineses colocaram genes humanos em macacos e eles ficaram mais inteligentes. Precisamos estar informados, bênçãos, do que vem acontecendo para meditarmos e apresentarmos em nossas orações. Amém? Depois da polêmica da edição genética em bebês, é a vez dos macacos. Cientistas querem diminuir a lacuna evolutiva entre nós e eles. Símios com neurônios alterados que possuem um QI muito acima da média acabam reivindicando seu lugar na Terra contra o domínio dos humanos. Talvez você já tenha visto este enredo em Planeta dos Macacos, mas é a primeira vez que pelo menos a primeira parte vira realidade em um laboratório. Cientistas chineses afirmando tentar diminuir a lacuna evolutiva criaram macacos transgênicos com enxertos de DNA humano, especialmente selecionados para tentar estimular sua inteligência. Um dos objetivos do estudo é tentar entender mais a fundo como nós, humanos, desenvolvemos nossa forma única de inteligência, a mesma que fez os homens, não os símios, dominarem o planeta. Esta foi a primeira tentativa de tentar entender a evolução da cognição humana usando um modelo de macaco transgênico. Dos 11 macacos transgênicos que foram gerados, 6 não sobreviveram. Os 5 sobreviventes passaram por uma série de testes, incluindo ressonâncias magnéticas e testes de memória. Apesar de não terem desenvolvido cérebros maiores do que os de macacos de um grupo controle, os bichos transgênicos tiveram um desempenho melhor em tarefas de memória de curto prazo. Seus cérebros também se desenvolveram por um longo período de tempo, o que é típico dos seres humanos. Os resultados, é importante apontar, estão longe de criar cópias do cérebro humano. Nosso cérebro não depende de um gene só. De outra forma, ele seria muito menos complexo e bem mais vulnerável. No entanto, um experimento desse tipo é inédito e os pesquisadores comemoram bastante os resultados. O MCPH1 não é o único gene na mente dos chineses. Os cientistas já estão de olho em outras substituições que possam gerar até características mais expressivas. Experimentos invasivos neste nível não são muito bem vistos pela comunidade científica. Estudos como esse já são barrados nos Estados Unidos, onde a pesquisa com primatas passou a ser cada vez mais restrita, graças em parte ao trabalho dos defensores dos direitos dos animais. Mas isso não acontece na China, um país bem aberto a essas práticas. Lá existem várias instalações voltadas apenas à reprodução de macacos para laboratório, e dezenas de milhares deles são exportados todo ano. O próprio estudo chinês que adicionou genes humanos aos macacos, por exemplo, envolveu um cientista americano da Universidade da Carolina do Norte, que alegou participação mínima e chegou a considerar retirar seu nome do estudo. Mexer tão profundamente com bichos, são parecidos conosco, pega mal mesmo. Universidades americanas que colaboram com cientistas chineses em tais estudos podem acabar como cúmplices de qualquer dano ético causado. Vários cientistas ocidentais disseram questionar a ética da modificação genética de primatas. Muitos pesquisadores alegaram que o experimento chinês não produziu informações novas que valessem o risco da pesquisa. Por enquanto, apenas estudos em macacos de pequeno porte foram realizados. Surgirão maiores no futuro? É esperar para ver.
Amém, queridos. Fiquem informados, ligados e apresentem suas orações. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Confiram que tremenda esta notícia. Não existe melhor psicoterapia no mundo do que a oração, diz neurocientista. Quando se trata da correlação entre fé e ciência, ninguém melhor para falar sobre o assunto do que alguém que entende profundamente os dois assuntos. Neste sentido, a neurocientista e psicóloga Rosana Alves possui gabarito reconhecido não só no Brasil, mas também no exterior. Rosana Alves é diretora acadêmica do Neurogênesis Instituto, Estados Unidos, já tendo concluído 3 pós-graduações. O que muitos não sabem é que Rosana Alves também é evangélica e se dedica profundamente ao ensino de questões relacionadas entre a fé e a ciência. Um vídeo que voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias, por exemplo, mostra um dos momentos em que a neurocientista aparece falando sobre como a ciência reconhece a importância da oração a Deus. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. A oração, e isso está provado cientificamente, atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ele faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um sentimento de pertencimento, melhora a nossa autoestima e faz com que nos sintamos um bem-estar muito grande, completou a neurocientista. A neurocientista doutora Rosana Alves explicou que a oração produz efeitos no cérebro semelhantes aos de uma sessão de psicoterapia, uma vez que se trata de uma conversa com outra pessoa, neste caso em particular com o próprio Deus. A proposta da oração é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo, e quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que há alguém ali para nos ouvir, que vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir, uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas, disse ela. Rosana Alves não trata sobre o processo psicoterapêutico que se dá mediante a interação com o psicólogo. Em outras palavras, na psicoterapia tradicional, a resposta e relação com o profissional é instantânea, havendo troca de informações e orientações constantes. A oração estabelece uma relação com Deus de fato, mas se difere da psicoterapia tradicional, pois não envolve necessariamente a troca de informações instantâneas, mas uma relação de fé que envolve total entrega e confiança do ser humano nas providências de Deus. Assim, doutora Rosana concentra sua explicação sobre os efeitos positivos da oração no âmbito da vida emocional e psicológica das pessoas em geral, em particular dos cristãos que, através do relacionamento com Deus, também conseguem manter uma boa saúde mental. Olha que tremendo! Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. Eu posso dizer isso como estudiosa, mas principalmente como cristã. Não existe melhor psicoterapia no mundo do que a oração, porque quando eu ajoelho diante de Deus, estou dizendo: Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas, e Ele pode resolver, concluiu a neurocientista. Que maravilha, que todos recebam realmente desta informação e mantenham um relacionamento abençoado com Deus. Amém, queridos irmãos? Fiquem na paz, informados, e Deus abençoe a todos.